Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Esquenta NFL, o seu programa de domingo de manhã, o aquecimento para a rodada da melhor liga do mundo de futebol americano e melhor liga esportiva do mundo, para mim, é a minha favorita pelo menos. Aqui comigo hoje para fazer esse esquenta, não ao vivo, porque a gente tem a eleição aqui no Brasil nesse domingo, a gente está gravando no sábado, tem o segundo turno na maioria das grandes cidades aqui do nosso país, então a gente fez gravado para todo mundo poder cumprir o dever cívico. Então aqui comigo Caio Miari do Discord, blog Shotgun FA. Caio, como é que você tá? Tudo bom, Gabriel? De volta, né? Tô bem e tô curioso para ver como é que a NFL agora vai lidar com esses casos de coronavírus que estão aí, Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens. Tô curioso agora, porque né, a temporada regular já tá chegando no último mês. A gente. É, a gente iria falar de Steelers e Ravens, né? Seria um jogo. Primeiro seria um jogo de quinta-feira, depois virou um jogo de domingo, e agora tá marcado pra terça-feira. Só que eu acho que é um tópico que nem vale muito a gente entrar aqui em detalhes, né, Caio? Porque tá tudo mudando a cada minuto. Eu vi. Os Steelers teve mais 3 jogadores testando positivo antes da gente entrar no ar, né? Um deles até preocupa, porque é o James Conner, que já teve câncer, né? Então ele é grupo de risco. Aliás, não deveria estar jogando em 2020, né? Não deveria ter sido autorizado a jogar em 2020. Outra discussão. Então tá tudo mudando minuto a minuto. O cenário de. Vamos falar o cenário de momento aqui no sábado, mas. O cenário de momento aqui nesse momento é Steelers e Ravens terça-feira. E o jogo Cowboys e Ravens jogado para outra semana, agora eu não lembro qual dia. Na segunda-feira vai ser um doubleheader, né? Dois jogos seguidos na segunda-feira. Começa com Cowboys e Ravens às 7 horas da noite aí no horário de Brasília, e aí depois já tem Bills e 49ers. Foram as mudanças que a NFL fez, porque o Cowboys e o Ravens estava marcado para quinta, né? Uhum. Da semana 13, e aí como teve a mudança do Steelers para terça, não faria sentido o Baltimore jogar na terça e depois na quinta, não tem como, aí o time mudou para segunda. Mas é aquele negócio, vamos ver se o Pittsburgh Steelers consegue jogar, né? E se o Baltimore Ravens também consegue jogar na terça. Se jogar na terça, o Lamar Jackson não joga, isso já está confirmado, porque ele testou positivo. E o Steelers, nos últimos 2 dias, né, hoje e ontem, são 6 jogadores, são 6 membros ao todo, né, colocando até 2 técnicos que foram afastados por causa de coronavírus, e um deles, como você já adiantou, o James Conner. É verdade, né? Assim, aumentaram muito os números de casos nos Estados Unidos. Eu vi que na quarta-feira da semana passada, se eu não me engano, aliás, quarta-feira dessa semana agora, foi a maior marca de mortes por Covid nos Estados Unidos desde maio. Então, os jogadores, ainda mais numa época de festas, né? O Thanksgiving, Dia de Ação de Graças nessa quinta-feira, o pessoal se reúne com a família e tal. Então, é meio que infelizmente era natural que esses números de caso aí crescessem, né? Vamos torcer para que ninguém tenha complicações, né? Como foi um jogador agora, eu não lembro qual time que foi o jogador que teve uma inflamação no miocardites, né? Que O Buffalo Bills. do Buffalo Buffalo Bills Bills. Tyrande, né? Agora Isso. fugiu o nome, Fora, mas fora do restante da temporada. é, Ele começou o ano lesionado, aí acabou, teve complicação do coronavírus, e aí nem vai jogar esse ano. é verdade. Então, e ele que tem histórico de atleta e mesmo assim suscetível a isso. Vamos torcer para ninguém tenha problemas como esse, que a gente consiga terminar a temporada e é nessa ordem de importância que a gente deve lidar. Mas eu separei aqui alguns dos principais jogos desse domingo. Lembrando que o Esquenta NFL é sobre a rodada de domingo, né? Às vezes tem um Monday Night Football legal e tal, mas a gente foca aqui no domingo. Tem Monday Night Football, você tá vendo na tela aqui agora, passando ali embaixo, Seahawks Eagles. Antes de entrar no programa, lembrando que esse programa Esquenta NFL, podcast, newsletter, tudo que eu produzo, as entrevistas que eu tenho feito, e a gente vai ter um trechinho de uma delas agora mais pra frente, é um oferecimento do programa de apoiadores do Cara dos Esportes. Se você curte meu trabalho e tem condições de contribuir mensalmente, tem planos a partir de R$ 10, e além de você me ajudar a permanecer no ar, você tem direito a benefícios exclusivos, como newsletter exclusiva, podcast uma vez por semana exclusivo
para apoiadores, tem grupo no WhatsApp, tem conteúdo exclusivo no Instagram, pelo Melhores Amigos. Então tem vários benefícios e é pra galera que curte meu trabalho e quer me ajudar a manter. Se não fossem os apoiadores, o podcast teria acabado, não estaria rolando nesse momento. Então, muito obrigado a todos que se tornaram apoiadores. E lembrando que tá rolando uma promoção de Black Friday, né? Você tem mais detalhes aí na descrição. Mas, resumidamente, eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas, resumidamente, você pode ganhar acesso ao podcast e a newsletter até o final de fevereiro por R$ 15, pagamento único, sem assinatura. Vai lá na descrição e vê como é que é. Eu vou falar um pouco mais pra frente. O último aviso antes de entrar no ar é aquele que vocês gostam, né? O Esquenta NFL é um programa de debate esportivo e entretenimento. Não oferecemos consultoria ou indicação de apostas esportivas, apenas citamos como parte da análise dos jogos. Não quero que ninguém processe o Caio. Vamos começar pelas partidas aqui. Vamos começar pelo jogo entre Arizona Cardinals e New England Patriots, jogo às 15 horas, horário de Brasília, 13 horas do horário do Caio, se eu não me engano. É isso, né, Caio? Exatamente. Caio que tá lá em Toronto. Cardinals são favoritos por menos 2 pontos. Total desse jogo 49,5. Tudo nesse momento, a gente já tá gravando aqui no sábado. Essa linha pode mudar aí nas próximas horas. Caio, não só pensando em aposta, mas pensando no jogo como um todo, por mais que os Patriots parecem estar fora da temporada, eu ainda tenho muito medo de presumir que um time com um quarterback de segundo ano vai vencer uma defesa montada pelo Bill Belichick, mesmo com todos os problemas que os Patriots têm atualmente. Não, isso, eu não acho que você tá errado, não. Porque o Bill Belichick, os Cardinals ainda precisam encontrar mais formas de vencer os jogos dele. O time não tá tendo o retorno no jogo corrido que a gente esperava, né? Depois do que o Kenyan Drake fez na temporada passada, então a gente esperava que ele fosse jogar melhor. Quem tá carregando os Cardinals, obviamente, o Kyler Murray e o DeAndre Hopkins. E assim, é aquela velha história, já até se tornou um clichê, que o Bill Belichick vai tentar fazer de tudo, e ele tem muito sucesso, para conseguir conter a conexão Kyler Murray com o DeAndre Hopkins, e principalmente não dar aquelas corridas que o Kyler Murray tanto gosta. E tem o Gilmore, né, pra jogar no Hopkins, né? Exatamente, e eu tô curioso justamente para isso, porque os Patriots têm o Stephon Gilmore e o J.C. Jackson. J.C. Jackson, muita gente não tá falando dele, mas ele é um dos melhores cornerbacks da NFL essa temporada, um dos mais subestimados esse ano, um caminhão de interceptação, tá jogando muito bem. Então, assim, os Patriots, se tem um time que tá preparado para conseguir colocar confronto individual no Hopkins, eu não acho que é possível parar o Hopkins, mas o New England Patriots tem peça para colocar ali, para cobrir o DeAndre Hopkins. O Bill Belichick, eu acho que vai tentar conter muitas corridas do Kyler Murray. Então, vamos ver o que os Cardinals conseguem fazer. Eu acho que os Cardinals, o caminho é conseguir estabelecer o jogo corrido, porque, como eu falei, a gente viu o Kenyan Drake na temporada passada, 8 jogos, 8 touchdowns, ele ainda tá oscilando essa temporada. Claro, batalhando com lesões, aí os Cardinals, a profundidade do jogo corrido dos Cardinals não é tão grande. Então, sim, a gente sempre fica com o pé atrás de ver um cara muito novo conseguindo desbancar os Patriots em Foxborough, os Patriots do Bill Belichick. Então, eu entendo da onde que tá vindo essa sua incerteza com os Cardinals para essa partida, João. Porque o Stephon Gilmore voltou já tem 2 semanas, se eu não me engano, né? E, assim, como você falou, ninguém vai parar, anular totalmente o DeAndre Hopkins, né? Mas eles têm um cara para jogar no DeAndre Hopkins. O Stephon Gilmore foi o defensor do ano em 2019. Não teria sido a minha escolha, meu voto teria sido o Aaron Donald, mas foi merecido. E não só o Stephon Gilmore é um ótimo cornerback, um grande cornerback, ele tem entre cornerbacks, ele tem o porte físico para batalhar com o DeAndre Hopkins, né? O Hopkins que é um dos wide receivers mais físicos que tem na NFL, né? Um cara muito forte, é um cara que tem um controle de corpo absurdo, quebra tackles. Então, eu acho que esse matchup, eu concordo com o que você disse, né? É clichê porque é verdade, porque o Bill Belichick ele vai fazer um plano de jogo para tirar o que você faz de melhor. E o Arizona Cardinals esse ano, tirando a conexão com o DeAndre Hopkins, não é um grande ataque. Tem o Kyler Murray correndo muito bem com a bola. Ele tem sido o melhor quarterback na NFL correndo com a bola. E é algo que a gente vai precisar ver bastante nesse domingo, né? Porque a gente sabe que o front seven do New England Patriots
tem problemas, né? Não consegue gerar pressão e dá para ser empurrado. Então, eu acredito que a gente vai ver muito o Kyler Murray, mais do que de costume até, em corridas desenhadas. Eu acho que a gente vai ver read option, vai ver corrida direta e acho que vai ser parte aí do plano, porque se o DeAndre Hopkins tiver um grande jogo, claro, aí já ajuda bastante. Mas eu acho que vai ser um daqueles jogos que a gente vai olhar depois o DeAndre Hopkins 4 recepções para 40 jardas, um negócio desse tipo, porque Não, sim, pode falar, Gabriel. Não, é que eu confio que o Bill Belichick tem essa capacidade, mesmo sendo um grande jogador como Hopkins. Uma coisa olhando pro lado dos Cardinals os Cardinals não precisam fazer muito para ganhar dos Patriots. Eles só não podem fazer, por exemplo, o que os Ravens fizeram. Porque no talento individual, hoje, os Cardinals estão muito à frente dos Patriots. Os Patriots não tem nada que é ótimo. Os Cardinals têm vários jogadores em ascensão. O ataque dos Cardinals está indo num caminho bom. A gente olha para os Patriots. A única coisa que os Patriots são ótimos é o técnico. Esse time dos Patriots e a posição de cornerback está entre as melhores, mas, em geral, os Patriots não conseguem. Os Patriots não ganham jogos fazendo ótimas jogadas. Os Patriots, quando o jogo deles tem encaixado, que foi, por exemplo, contra os Ravens, o time fica ali fazendo nada. É mais ou menos até o que aconteceu contra os Texans na semana passada. Os Texans ganharam o jogo porque tem um quarterback, no caso o fator individual, que é muito acima do que o New England Patriots pode conseguir parar. Então, se o Kyler Murray ou se o Cliff Kingsbury conseguir colocar aí, quem sabe o próprio Christian Kirk aparecendo mais no jogo, o Larry Fitzgerald não joga, vale lembrar, porque ele testou positivo para o coronavírus. Eu acho que os Cardinals não precisam fazer muito para ganhar dos Patriots, mas para conseguir fazer alguma coisa contra o Bill Belichick é complicado, então por isso que pode ser um confronto interessante para o Kyler Murray. Verdade, né? O Cam Newton até que deu uns sinais positivos nas últimas semanas, né? Principalmente contra o Texans, ele jogou muito bem. Eu sei que a defesa do Texans é uma das piores da NFL. A do Cardinals é uma defesa, acho que dá pra chamar mediana, né? Não é também grande coisa. Mas para encerrar esse jogo, o que me assusta, Caio, eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas eu não lembro a sua opinião sobre ele. A gente tem um jogo que vai ser o Bill Belichick contra o Cliff Kingsbury. E o Cliff Kingsbury, pra mim, ele é uma ótima mente ofensiva. Eu acho que ele tem uma capacidade muito boa de montar ataques, mas eu acho que ele deixa muito a desejar em situação de jogo. Eu não gosto da forma como ele administra a partida. Ele toma algumas decisões ali que eu não tomaria, algumas decisões bem questionáveis. E você, contra ele, vai ter o melhor treinador de todos os tempos, que eu acho que é um ponto que também me deixa com o pé atrás nesse confronto. Não, sem dúvida. A gente lembra do Cliff Kingsbury quando ele estava lá em Texas Tech. Ele saiu de Texas Tech, ele foi demitido de Texas Tech E foi o com uma head coach do campanha Mahomes, não negativa foi? no time. Exatamente. Só que os ataques que ele tinha eram sempre espetaculares. Ele nunca foi capaz de criar um grande time lá em Texas Tech. Só que o ataque dele era um ataque que tinha média de quase 600 jardas por jogo. Um dos quarterbacks que ele teve foi o Patrick Mahomes. Mas, em geral, os times do Cliff Kingsbury, o cara para ser mandado embora de Texas Tech, nada contra a Texas Tech, mas a gente olha no college football, os quarterbacks, os técnicos, quando eles saem desses times de menores, né, comparado com as grandes potências, eles saem quando as grandes potências vão e contratam eles para se tornarem técnico principal dos maiores times. O Cliff Kingsbury foi mandado embora de Texas Tech com uma campanha negativa. Então, nos Cardinals, eu ainda não acho que ele criou um grande time, mas os Cardinals pegaram ele e recrutaram o Kyler Murray justamente para ter esse ataque explosivo, porque os dois encaixariam muito bem. E isso está acontecendo. Mas, de fato, eu concordo. Eu acho que é mais um jogo que o Kingsbury tem para se provar na NFL, porque, para mim, e acho que, como você já adiantou para você também, ele, como treinador, ele ainda não está no nível que ele pode chegar comparado com a mentalidade ofensiva e com a genialidade ofensiva que ele tem. Ele é um treinador jovem ainda, né? Se não me engano, ele não tem nem 40 anos ainda. E, assim, tem muito treinador que demora até se encontrar ali como head coach, né? Tem caras que fracassam na primeira oportunidade dele como head coach, aí vai ser um ótimo coordenador ofensivo em algum lugar, e depois ele se encontra, né? Mas, assim, o torcedor do Cardinals espera que ele não precise ser demitido, aí vira um coordenador ofensivo em algum lugar e aí volta a ter sucesso. O próprio Bill Belichick não teve sucesso na primeira oportunidade dele como head coach, né? Então isso é natural. Chargers contra o Bills favorito por 4,5 pontos, total 53 para esse jogo, Caio. Uns Chargers que vêm de vitória
que o Justin Herbert jogou muito bem, mais uma vez, vai fazer uma temporada de rookie brilhante, mas os Chargers tiveram dificuldade para vencer os Jets. Então, assim, o Justin Herbert é fantástico, ele é um ano de calouro brilhante, mas os Chargers ao redor dele não correspondem. Os Chargers, é claro que os Chargers teriam um problema para ganhar dos Jets. Eu não sei o que acontece, que os Chargers não conseguem fechar os jogos que eles jogam. O Anthony Lynn, para mim, acho que já tá passando da hora dele acabar sendo demitido dos Chargers, porque o time não consegue fechar os jogos. O time só não perdeu para os Jets porque eram os Jets. Assim, mas igual você falou, o Justin Herbert agora, né, infelizmente com a lesão do Joe Burrow, o Herbert franco favorito para ser o calor ofensivo do ano. E assim, você pega aquela jogada que ele teve contra os Jets, o passe, né, saindo pro lado esquerdo, contra o movimento do corpo, é um passe que um laser, né, você nem consegue ver a bola, e a bola só para na mão do Keenan Allen. A conexão Keenan Allen, Justin Herbert já está funcionando perfeitamente, ele tá conseguindo envolver todos os recebedores dos Chargers no plano de jogo. Assim, o Justin Herbert, melhor do que os Chargers esperavam nesse momento. Claro, é calouro ainda, ele não começou o ano como titular, então vamos esperar para ver como que vai ser. Mas os primeiros momentos, né, os primeiros lances, os jogos do Justin Herbert, dá expectativa, né, deixa o torcedor dos Chargers otimista que eles podem melhorar. Agora, dito isso, e considerando que os Chargers, quando ele tem o Justin Herbert, pode vencer qualquer partida, porque ele vai liderar o time a muitos pontos, é difícil pegar o Buffalo Bills. O time do Buffalo Bills tem jogado muito bem. E assim, vem da semana de folga. Eu tô curioso para ver como que os Bills vão estar depois daquela derrota dos Cardinals, né? Porque é o primeiro jogo do time desde aquela Hail Mary, né? O time tava na semana de folga. Mas assim, se a gente olha pro Buffalo Bills, o time tem 3 derrotas na temporada. Dessas 3 derrotas dos Bills, Gabriel, só uma derrota foi uma derrota ruim. Se a gente parar para pensar, que foi contra os Titans, 42-16, Josh Allen voltou a aparecer o Josh Allen calouro naquele jogo. Mas as outras 2 derrotas, uma foi pro Kansas City Chiefs, num jogo que os Chiefs... Jogo difícil, um jogo que você olha pro calendário, você já espera perder pro Kansas City Chiefs. Acho que a defesa dos Bills naquele jogo deixou os Chiefs correrem muito bem com a bola, e isso acaba não sendo uma impressão muito boa. Então, em tese, os Bills perderam pro Chiefs sem o Mahomes precisar jogar. Mas assim, perder pro Chiefs é normal. E a última derrota foi numa Hail Mary, que acontece uma vez por ano. Então, assim, essas foram as 3 derrotas dos Bills na temporada, e isso já explica por que o time é o favorito. Eu acho que a defesa dos Bills tem que melhorar muito nessa temporada para conseguir vencer jogos nos playoffs, né, considerando que o time já está praticamente com a vaga encaminhada. Mas assim, o Josh Allen vai jogando muito bem, é um encontro de 2 quarterbacks que estão em alta e que, quem sabe, pode ser o futuro da NFL na posição. Pelo que eles têm jogado esse ano, a gente pode acreditar nisso. Então eu tô esperando um jogo bom, porque o Josh Allen tá num momento ótimo, a defesa dos Chargers secundária não vem bem, o Chris Harris talvez volte, que pode melhorar, e eu quero ver como que a defesa dos Bills vai conseguir parar o Justin Herbert. Não quero dar spoiler, mas eles não vão parar o Justin Herbert, né? A defesa do Buffalo Bills é muito ruim esse ano, né? Só que aí a defesa dos Chargers também, que tem muitas estrelas, não vem fazendo um grande ano, né? E fora que a gente tem 2 técnicos aí, cada um num espectro de qualidade, né? O Sean McDermott, um dos melhores da NFL, e o Anthony Lynn, um dos piores da NFL, né? E esse matchup do ataque do Buffalo Bills contra a defesa dos Chargers é interessantíssimo mesmo, porque teoricamente a defesa dos Chargers teria mais condições de dificultar a vida do ataque dos Bills do que vice-versa, né? Mas ainda assim, eu acho que os Bills vencem, por mais fantástico que o Herbert seja, ele ainda é um calouro, enfrentando um time bem arrumado, bem treinado. Eu gosto desse Bills, eu gosto desse Bills menos 4,5 e gosto desse over também de 53 pontos, se bem que eu não vi como é que vai estar o clima em Você que tá aí pertinho, Caio, como é que vai estar o clima aí em Buffalo? Você sabe? Não, tem uma pequena previsão de neve, talvez tenha neve, né? Mas não é esperado, vai estar frio. Provavelmente vai estar ali menos 5 graus, 0 grau. Tá mudando, o clima que tá mudando muito de um dia para o outro, de acordo com a previsão. Mas eu até olhei isso para amanhã, aqui em Toronto, né? Que é muito próximo, então dá para ser parecido. A expectativa é que seja na casa de 0 grau, menos 5 por aí, a sensação térmica. Aqui no Rio tá bem calor, né? A gente tava com temperaturas semelhantes, né? Frio na semana passada, agora tá bem quente aqui no Rio. Mas enfim, vamos seguir agora para Titans e Colts, né? Um jogo que
a gente pode falar que é a final da AFC Sul, né? Os dois times com a mesma campanha, os Colts no momento na frente pelo critério de desempate, Colts favoritos por 3 pontos, total para esse jogo 51,5. Quem ganhar esse jogo vai colocar uma liderança importante nessa reta final da AFC Sul, né? Vão faltar aí 5 jogos, não é nada de outro mundo, mas você coloca uma... O Titans principalmente, o Colts principalmente, desculpa, se ele vencer ele tá com uma mão nessa divisão, né? Porque eles vão ter toda a vantagem no confronto direto. A grande questão dos Colts, né, que eles foram dos times aí que tiveram alguns jogadores com Covid, e um deles o melhor jogador, eu ia falar mas é o melhor jogador do time na temporada, que é o DeForest Buckner, que é um excelente defensive tackle, um dos melhores da NFL, e vai ter pela frente um time que gosta muito de correr com a bola por dentro, mais do que deveria, mas gosta, usando o Derrick Henry. Então é um jogo que sem o DeForest Buckner, eu acho que esse estilo de jogo que os Titans querem usar, que eu acho que não deveria ser, eu acho que eles deveriam usar mais o Ryan Tannehill do que eles usam o Derrick Henry, mas é um jogo que sem o DeForest Buckner, a defesa dos Colts pode ser bem suscetível aí a esse jogo terrestre dos Titans. Dos Colts, sobre a questão do Covid, o Jonathan Taylor também não joga, então é o Jonathan Taylor no ataque e o DeForest Buckner na defesa, né? O Jonathan Taylor fora é reforço, né? Vamos ser bem sinceros. Mas sim, a gente olha para o jogo, né, das duas equipes há 2 semanas no Thursday Night Football, e foi um jogo que os Titans, e são praticamente todos os jogos que os Titans perdem, porque a defesa não consegue parar ninguém. A defesa dos Titans, principalmente contra o passe, não consegue tirar nenhum adversário do campo. Então, porque quando o Derrick Henry corre para mais de 100 jardas, a gente já falou isso, os Titans costumam vencer. Ele tem 2 derrotas na carreira, quando os Titans só perderam 2 jogos, né, quando o Derrick Henry teve pelo menos 100 jardas corridas, e um deles foi para o Indianapolis Colts há 2 semanas. Por quê? De novo, a defesa não consegue tirar os Colts dentro do campo, e a gente tem que dar mérito. O ataque dos Colts vem num momento muito bom. O time teve pelo menos 34 pontos em 3 dos últimos 4 jogos. O time acabou de conseguir vencer um shutout contra o Aaron Rodgers. Claro, a defesa dos Colts, que muitas vezes, às vezes acaba cedendo pontos mais do que estava esperando em alguns jogos, mas sempre aparece forçando um turnover-chave ou uma quarta descida. A defesa dos Colts tem aparecido muito bem. Mas como você falou, eu estou curioso para ver por quê. O Justin Blackmon provavelmente não joga. O DeForest Buckner também está fora. Se a defesa dos Titans conseguir fazer um pouquinho, e claro, o Derrick Henry continuar jogando o que ele joga, né, que é um absurdo, os Titans têm chance de vencer, e como você falou, se os Colts vencem esse jogo, tem 2 jogos de vantagem no confronto direto, praticamente acaba. Hoje, Gabriel, o 538, né, aquele site de probabilidade, tem os Colts com 56% de chance de vencer a divisão. Se o time vence o Tennessee Titans, e os Titans têm 46%. Se o time vence, os Colts têm 84% de chance, enquanto os Titans ficam só com 16%. Mas se Tennessee vence, Tennessee fica com 85% de chance de vencer essa divisão. Então é um jogo, como você falou, é uma final antecipada da AFC Sul. Verdade, né? É um jogo importantíssimo. Dois bons times, né? Não são longe de perfeitos, mas são 2 bons times. E eu acho que o primeiro jogo entre essas 2 equipes, ele saiu muito, muito rápido de controle dos Titans, né? O time cometeu erro, teve aquele punch de 17 jardas e tal, e num piscar de olhos o Colts já estava vencendo ali por uma boa margem. Então eu não sei se o que a gente viu naquele jogo é um retrato fiel da diferença de nível dessas 2 partidas, dessas 2 equipes, né? Mas eu acho que é um jogo interessante. Eu apostaria nos Titans e pegaria esses pontos, e ainda mais o Philip Rivers, se ele tiver alguma limitação pelo tornozelo, né, que ele saiu no final do jogo contra os Packers, ele sofreu uma lesão no tornozelo, mas eu gosto do Titans aí com os pontos e para vencer esse jogo também. Eu acho que eu gosto dos Colts, vou apostar nos Colts. Eu gosto muito do Philip Rivers, você sabe disso. Eu gostei, eu acho que a vitória contra os Packers pode dar um gás muito grande para os Colts, porque você acabou de vencer os Packers do Aaron Rodgers, um jogo espetacular. Muita gente estava falando que os Colts, o calendário estava ajudando, e de fato estava, aí você consegue ganhar do Green Bay. Acho que os Colts parecem um time mais equilibrado, e por isso eu acho que eles merecem vencer mais a divisão do que os Titans, mas eu quero ver esses 2 times na pós-temporada.
Vamos seguir agora para um clássico no Sunday Night Football, Green Bay Packers contra Chicago Bears. Os Packers são favoritos por 9,5 pontos, total desse jogo 43,5. Eu não vou falar minha opinião agora sobre essas linhas, porque, spoiler alert, vão estar na minha lock da semana. Mais um clássico de divisão com Mitch Trubisky em campo, né? O Nick Foles machucado, Trubisky retorna ao time. Packers vem de derrota contra os Colts, vem de um jogo que eles venceram os Jaguars, mas não jogaram bem. E depois, antes disso, uma derrota para o Minnesota Vikings, né? É um time que passa por um momento, dá para chamar de um momento complicado, né, Caio? Um time que começou bem, parecia que ia ser um time melhor do que o no ano passado. E eu não acho que nesse momento seja tão diferente do ano passado. E eu acho que a maior diferença é na campanha, porque eu acho que os Packers tiveram uma campanha bem melhor do que o time realmente era em 2019. Esse ano eu acho que a campanha está mais realista, 7-3 nesse momento, né? E eu acho que é um time que tem problemas, é um time bem longe de perfeito, assim como todos os times da NFC, né? Uma conferência que está meio nivelada por baixo. Mas fico curioso se os Bears conseguem explorar, né? Porque eles vão trazer esse fato novo, né? O Mitch Trubisky como quarterback, mas eu não, nesse momento eu não consigo presumir vitória para nenhum jogo do Green Bay Packers, por pior que seja o adversário. A diferença é, Gabriel, como um time em geral, os Packers, eu concordo com a comparação que você fez em relação ao ano passado, que não era nada brilhante. A diferença é, o Aaron Rodgers tá muito melhor. E é por isso que o time tá conseguindo. A gente olha pro jogo contra os Colts, é um jogo que qualquer adversário da NFL teria perdido muito antes do que do terceiro quarto. E entrar no quarto já praticamente derrotado. Eu acho que os Colts vacilaram muito nas penalidades, aí deram muita chance para os Packers, isso é algo que os Colts não podem fazer, mas assim, você dá a bola para o Aaron Rodgers, ele faz aquilo que ele fez para comandar a campanha para prorrogação. E essa é a diferença do que vem sendo o ano para os Packers. Como você falou, Mitchell Trubisky está jogando, e aí provavelmente foca na principal questão dos Bears. O time tem que correr com a bola. Os Bears hoje, Gabriel, eles têm 7 jogos seguidos que o time não tem 100 jardas corridas. Ao todo, não é nenhum jogador, não, é todo mundo. O time nos últimos 2 jogos, se você somar, não tem 100 jardas corridas, são 97. Isso não pode acontecer quando você tem ou o Nick Foles e principalmente o Mitchell Trubisky jogando. Então, eu tô curioso para ver como é que vai ser isso. A defesa do Green Bay Packers cedeu 140 jardas corridas para o Indianapolis Colts. Então, claro, isso tem que melhorar. Mas para mim esse é o principal confronto. Será que os Bears conseguem correr com a bola? Se conseguir, é a única chance que o time tem. Porque, claro, a defesa vem jogando bem, você não vai conseguir parar o Aaron Rodgers, mas assim, você deixa o Khalil Mack, ele vai conseguir pressionar ou abrir espaço para alguém. Só que contra o Aaron Rodgers, você tem que fazer ele pelo menos os seus 20 e tantos pontos. E ou o Trubisky joga o melhor jogo da carreira, ou talvez um daqueles que ele jogou 2 anos atrás, não sei, ou o time corre com a bola, então vai ser complicado. Só uma coisa sobre os Packers, Gabriel. Os Texans dispensaram o Kenny Stills, né? Os Packers têm a chance de colocar mais um wide receiver, né? Os torcedores dos Packers ficaram muito bravos depois do draft, e com razão, né? Que o time não reforçou o grupo de recebedores para Aaron Rodgers. Os Texans dispensaram o Kenny Stills ontem. Ele agora está no waiver, né? E o waiver termina na segunda-feira de tarde. Então os Packers podem tentar pegar ele. É mais uma chance que os Packers têm de reforçar o grupo de recebedores. O Kenny Stills seria um reforço interessante para esse time, já aí entra no último mês de temporada regular. Seria mesmo, né? Sobre a questão dos Bears, né? Eu queria ver eles usando um pouco mais o Trubisky correndo com a bola, né? Nem quando ele teve como ele foi titular de verdade, o Matt Nagy não usava ele, né? Como corredor quase, né? E acho que passa acho que desconfiança quanto à capacidade dele de permanecer saudável, capacidade dele de proteger a bola. Mas vai enfrentar um Green Bay Packers que tem uma péssima defesa contra o jogo terrestre, né? E acho que eles podem vencer esse jogo se a defesa for fantástica contra o Aaron Rodgers e eles tiverem, sei lá, 250 jardas pelo chão, né? Que é difícil porque eles têm uma linha ofensiva bem ruim também, né? Eu não aguento mais ver o David Montgomery bater com a cara na linha ofensiva para correr para 2 jardas. Mas eu acho que é um jogo que dá para os Bears vencer. Mas assim, quanto mais feio, quanto mais punch
mais aumenta a chance do Chicago Bears vencer essa partida. Mas eu ainda iria de Packers. É um time melhor e a diferença do Aaron Rodgers pro Trubisky acho que é uma das maiores aí que a gente vai ver na NFL esse ano entre quarterbacks titulares dos dois times. Antes de passar pro último jogo, o Chiefs e Bucks, eu queria colocar um trecho de uma entrevista com o Cairo Santos. O Cairo Santos que concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa brasileira nessa semana, né? Você que assistiu aos jogos do Thanksgiving lá na ESPN, você viu que eles colocaram alguns trechos, né? E era a mesma coletiva que eu tava. Até colocaram as respostas a algumas das minhas perguntas. Eu e o Gustavo Faldon da ESPN estávamos lá representando o Brasil nessa coletiva. E eu separei um trecho aqui do Cairo falando sobre justamente esse jogo, né? Sobre esse Bears e Packers. Vamos colocar aqui para vocês verem. Um jogo de muita rivalidade e história, né? A gente conhece bastante a história que é o Packers e Bears, uma rivalidade de quase 100 anos, né? Acho que 1921 começou, e então eu como um jogador estou muito, acho que animado, empolgado assim para participar de um momento como esse. A gente lá em Kansas City tinha o Chiefs e Raiders, que era uma rivalidade que eu posso comparar um pouco com essa de Packers e Bears. Então, assim, sendo Sunday Night, que é prime time, né, quando o horário que o país inteiro vai estar assistindo, uma rivalidade dessa te dá uma adrenalina ainda maior para fazer parte dessa história. E sabemos que é um time muito forte, de divisão, que cada vitória contra eles vale como 2 praticamente. Então é um jogo importante que ganhar é a única coisa que importa. Tá aí então o trecho da entrevista do Cairo Santos, que ele falou sobre o jogo, que é brasileiro dos Bears, que vem fazendo um ótimo ano, né? O Cairo vem fazendo uma grande temporada lá com a camisa do Chicago Bears, né? Ele que recuperou a melhor forma, né? Ele começou muito bem com os Chiefs, depois sofreu uma lesão que demorou bastante ali até para ele recuperar o melhor nível. Mas vamos passar para Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, jogo das 18h25. Os Chiefs são favoritos por 3,5 pontos, o total para essa partida 55,5. A primeira pergunta que eu te faço, Caio, você acredita muito nessa questão dos Bucks serem melhor jogando de tarde do que no prime time? Porque eles vêm sendo bem ruins no prime time. Não, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que os Bucks não têm jogado bem contra os melhores adversários. Essa é a questão. O plano de jogo dos Bucks tem sido pior do que os adversários. E isso, para mim, é a principal questão. Eu acho que a pior derrota dessas talvez tenha sido aquela para o Chicago Bears, e aí foi numa quinta-feira à noite, que, né, tem o fator de ser a semana curta, né, se a gente quiser encontrar uma desculpa. Mas não, eu só acho que o Bruce Arians tem que preparar o time melhor. Eu não acho que ele é o principal culpado, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de culpa, mas eu só acho que o plano de jogo dos Bucks não está sendo suficiente para os adversários. Eu tenho essa impressão, assistindo, sei lá, os últimos 3 jogos do time, principalmente o que a gente viu agora, né, no horário nobre, eu acho que o plano de jogo dos Bucks, ele não varia muito durante o jogo, e a gente sabe que isso precisa acontecer. O time parece que não sabe a hora certa de correr. O Brady parece que está tendo uma autoridade em quem ele vai lançar, mas uma autoridade que parece estar desconectada do que o Bruce Arians queria ou do que eles treinaram. Então eu não sei, eu acho que os Bucks, acho que muita gente está tomando algumas conclusões a mais sobre o Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que não é bem assim. O próprio Tom Brady, não acho que seja alarmante, igual muita gente está falando. E eu acho que vai ser um grande jogo, Gabriel. Eu acho que vai ser... Eu queria que esse jogo fosse até a noite, porque eu prefiro assistir uns jogos como esse no Sunday Night Football, e eu tô esperando um grande jogo, sim. Eu vi uma entrevista muito legal do Tony Romo no podcast do Bill Simmons nessa sexta-feira, e o Tony Romo falou um negócio bem interessante sobre o Tom Brady, que em New England, o Tom Brady tá ali na linha de scrimmage. Ele identifica uma blitz, ele vai se comunicar com o center, com a linha ofensiva, com o running back, e eles vão bloquear esse jogador, vão mudar a proteção e vão bloquear esse jogador. Segundo o Tony Romo, em Tampa Bay, ele identifica uma blitz, o próximo passo não é esse, o próximo passo é encontrar
aquela rota quente, né? Que é aquele passe curto ali pro quarterback se livrar da bola rápido, né? Nem que ele tenha que mudar a jogada, tem que, Chris Godwin, você vai fazer isso aqui e tal. Então é um exemplo de diferença do que o Tom Brady fazia nos Patriots para o que ele faz nos Bucks. Porque a diferença mais gritante é a quantidade de passe longo que ele tenta durante o jogo, né? E eu concordo que eu não tenho gostado do plano de jogo. Eu acho que, tudo bem, vocês sabem que eu defendo aqui, você tem que arriscar, passe longo e tal. Mas o Tom Brady, o que ele faz melhor é trabalhar a região curta e intermediária do campo, né? Ele não tem feito isso, né? Ele tem terceira para 9, ele tá arriscando um passe de 30 jardas para Antônio Brown. Eu acho que os Bucks têm que ter um comprometimento maior em sustentar drives, conseguir primeiras descidas. E eu acho que até o Tom Brady não ter o James White, o Danny Woodhead, né, que ele teve em New England, que era aquele cara que era basicamente um recebedor no backfield, eu acho que atrapalha, porque o Ronald Jones e o Leonard Fournette são dois O caras. Leonard Fournette, o que ele teve de drop contra os Rams. Uma mão de pedra total que esses dois têm, né? E eu acho que. Mas o próprio Fournette, Gabriel, desculpa te interromper, mas o próprio Fournette, eu acho que os Bucks estão usando ele errado. O Fournette, a gente olha ele jogando, ele é um cara que tem que ir direto para bater de frente com a linha ofensiva, porque ele é muito forte, e ele é o que a gente chama de downhill back. Ele tem que ser o cara que vai pegar a bola e vai de encontro com a linha ofensiva, né, com a linha de scrimmage. Ele tem que ser usado igual os Titans usam o Derrick Henry, as chamadas, claro, tem uma grande diferença entre a qualidade dos dois running backs, mas se você colocar o Fournette para receber, você está fazendo errado, porque você está usando um jogador que não tem nada a ver. E eu acho que esse comentário que você deu ilustra muito uma das coisas que o Brady sempre falta, que é um running back, o próprio Rex Burkhead, um cara que ele pode lançar a todo momento e você vai saber que ele vai fazer alguma coisa. O Dion Lewis fazia isso muito bem também por algum tempo lá em Shane Vereen também, né? Sempre tinha um desse cara. Tem vários. Se eu não me engano, foi do Danny Woodhead pro Shane Vereen, pro Dion Lewis, pro James White, e ali já ele dividindo algum tempo ali com o Rex Burkhead. Tem feito isso agora em New England, né? Ele tem sido esse cara fazendo, né? Pro Cam fora da temporada. Pro Cam Newton, né? Então eu acho que faz falta aí pra New England. E do outro lado você tem um ataque que não tem problemas, né? Um ataque que, assim, tudo bem, eles não tiveram Mitchell Schwartz na última semana, né? Não sei qual é o status dele pra esse jogo agora, tô em dúvida. Mas é um ataque que não tem defeito, é um ataque fantástico. E vai enfrentar uma defesa dos Bucks que vem deixado bastante a desejar. Acho que tanto quanto o ataque, né? A secundária não vem sendo o que a gente espera. Eles não conseguem gerar tanta pressão quanto a gente esperava. Porque é uma defesa que no papel teria condições de fazer aquela coisa que a gente fala contra o Patrick Mahomes, né? Que é pressionar o Mahomes sem mandar blitz, né? Mas não vem sendo esse o caso nas últimas semanas. E como é que vai ser o matchup dessa secundária que vem oscilando contra o Tyreek Hill, contra o Travis Kelce? Teoricamente, será que a gente vai ver o Lavonte David e o Devin White no Travis Kelce, que são dois linebackers com dois dos mais velozes na NFL, né? O Lavonte David é um dos melhores linebackers cobrindo contra o passe, né? E a gente sabe que o Travis Kelce tem condições de fazer. Nesse momento, eu não confio que o ataque dos Bucks tem condições de vencer o Kansas City Chiefs, porque eu não consigo ver esse ataque dos Chiefs marcando menos de 28, 30 pontos. E aí eu não consigo ver do outro lado o Tom Brady nesse momento compensando. E nem acho que essa defesa dos Bucks vai conseguir fazer muito aquela coisa de manter o ataque dos Chiefs ali na tua frente, obrigar os Chiefs a marcharem o campo com 8, 9, 10 jogadas, porque é uma defesa agressiva também, né? O Todd Bowles, como coordenador defensivo, ele tem esse DNA de mandar blitz, de ser agressivo, até que não vem blitzando tanto recentemente, esse ano principalmente, mas ele é um coordenador agressivo. Mas eu acho que os Chiefs vencem esse jogo. Eu acho que é um time bem superior ao Tampa Bay Buccaneers. E entra um pouco no que você falou, Caio, de ser um Tampa Bay Buccaneers que tem dificuldade contra times bons e não tem time melhor que os Chiefs nesse momento na NFL. Pra mim é isso aí. Mesmo os Steelers, ainda campanha perfeita, eu acho que o time vai ser batido. Enquanto o Mahomes estiver com a camisa vermelha, vai ser o Kansas City Chiefs. Eu acho que... O branco, verdade. As duas são muito bonitas, então você pode escolher. Mas sim, pra mim o Chiefs são um time a ser batido. Eu concordo sobre o Mitchell Schwartz. Ele tá na lista no IR, né? Então ele já perdeu um jogo. Ele tá fora pelo menos nas próximas 2 semanas. E é claro, um grande desfalque pro Kansas City Chiefs, Gabriel. Mas o principal que eu quero ver
A defesa do Kansas City Chiefs, ela é eficiente, ela permite mais jardas do que a média da NFL. Ela tá ali na média, então que para um time que tem o Mahomes não é tão alarmante, mas Vem de um jogo muito ruim, né? Exato, ela permite muitas jardas, até mesmo contra o Pop Carolina Panthers, mas dentro ali da Red Zone é um time que consegue parar, não cede tantos pontos. É um time que é o 18º só em jardas cedidas, mas é o 7º melhor em pontos cedidos. Então é uma defesa eficiente. Cede muitas jardas, mas não cede tantos pontos. Por outro lado, o ataque do Tampa Bay Buccaneers é o 5º melhor marcando touchdowns quando chega dentro da Red Zone. São em 72% das vezes os Bucs marcam touchdowns. Eles não chegam sempre, tem que chegar um pouquinho mais, né? O Brady tem que fazer essa bola, tem que completar mais fácil, tem que fazer a bola rodar mais fácil. Mas assim, eu tô curioso para ver como é que vai ser esse confronto. Porque será que os Chiefs conseguem parar o Brady dentro da Red Zone? Eu acho que isso pode ser talvez o que decide. E eu vou te falar, eu tô achando que eu vou apostar no Tampa Bay Buccaneers. Eu não sei, tem alguma coisa me falando. Eu não gosto de apostar contra o Mahomes. Eu acho que nesse momento eu prefiro apostar contra o Brady do que apostar contra o Mahomes. Mas eu acho que é um típico jogo que o Brady consegue vencer. Eu acho que é um jogo que para mim não mudaria o que eu penso dos Chiefs, mas eu não sei, eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria no Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que vai ser um jogo espetacular e eu acho que os Bucs podem vencer esse jogo, Gabriel. E se eu te disser que eu fiz a maior aposta da minha vida já nesse jogo no Kansas City Chiefs? Eu botei a maior quantia que eu já apostei na minha vida. Chiefs menos 3,5. Tava menos 3 na hora que eu apostei, eu subi para menos 3,5. Peguei 2-1. Tô levemente, é o grande favorito. Tô levemente preocupado. Não tô acostumado. Mas só uma coisa, Gabriel. Depois dessa partida é a semana de folga dos Bucs, né? Já na semana 13, o que é muito bom se você parar para pensar que os playoffs já começariam depois de um mês. Então, assim, vamos considerar que os Bucs percam esse jogo, que é o resultado normal pelo favoritismo dos Chiefs. O time vai ter uma semana de folga muito importante para conseguir tentar recuperar o que é um elenco no papel espetacular. Quanto mais tarde a semana de folga, melhor, né? E assim, eu tô preocupado porque também não é muito dinheiro, mas eu acho que os Chiefs vencem esse jogo. Eu gosto desse 3,5, obviamente, eu gosto desse 3,5. E uma questão importante, eu levantei esse número para newsletter, eu não lembro exatamente qual era a posição, e também foi acho que foi antes do último jogo. O Tampa Bay Buccaneers é tipo o 13º, 14º time que mais consegue first down na NFL. Isso é um retrato de um time que pontua, é um boom or bust, né? É um time que tem muito train out e é um time que consegue avanços longos também, né? Porque tem um bom ataque pontuando, né? Mas contra os Chiefs você precisa conquistar primeiras descidas. Você não pode ter train out contra o Kansas City Chiefs. É muito difícil. Você tem que manter seu ataque em campo. Então eu acho que o Kansas City Chiefs vence esse jogo. Vamos passar para a nossa lock da semana, né? Eu e o Caio temos as nossas. Lembrando que o Esquenta NFL é um programa de debate esportivo e entretenimento. Não oferecemos consultoria ou indicação de apostas esportivas. Apenas citamos como parte da análise dos jogos. Vamos começar pela do nosso convidado hoje, que é o Caio Miari, @CaioMiari. Sigam ele lá no Twitter. Caio, qual que é a sua lock da semana? Minha lock da semana é os Jets mais 10, né? Mais 7. Os Jets são Calma aí, que eu botei. Eu vi no meu site aqui 6,5. Então deixa eu botar aqui. Mais 7. Só um segundinho. Sim. Não, pode ir falando que eu conserto aqui. Tá. Os Jets são zebra por 7 pontos, né? Um touchdown contra os Dolphins. Eu não sei, a gente até falava antes de começar. Eu fico com a impressão que os Jets melhora 0,5% todo jogo. Piorar também não tinha como, né? Então, alguma coisa tem que fazer. A questão você que adiantou, Gabriel, o time, um pouquinho de melhora que teve contra os Chargers, dá muito crédito pro Joe Flacco, e para essa semana contra os Dolphins volta o Sam Darnold, ao que tudo indica. Mas vale destacar que acabou de sair, o Tua provavelmente não joga. O Tua ontem ele foi listado como questionável, mas parecia ser só algo protocolar que o Brian Flores estava fazendo. Ele tem uma lesão no polegar da mão esquerda, né, que é a mão que ele lança. Ele sofreu lesão na quarta-feira no treino, e ele acabou de sair, 5 minutos, que ele foi listado, né, foi como doubtful, né, que tem 25% de chance de jogar, o que provavelmente não vai acontecer,
Então o Ryan Fitzpatrick, que provavelmente vai ser o quarterback dos Dolphins nesse jogo, a gente sabe o que esperar do Fitzpatrick. Ou os Dolphins vão fazer os 40 pontos, ou ele vai lançar 4 interceptações. Mas eu não sei, eu acho que os Jets, eles flertaram ali com um jogo competitivo com os Chargers, e eu não sei, eu acho que os Dolphins, eles têm esse tipo de derrota. Os Dolphins, eles estavam jogando muito bem, aí o time não conseguiu fazer as jogadas, seja correndo com a bola, os Broncos pararam o jogo corrido dos Dolphins, ou jogado no Special Teams, a própria defesa dos Dolphins, que estavam conseguindo fazer touchdowns, não conseguiu fazer. Eu acho que os Jets têm uma chance de até ganhar, mas de talvez não perder por 7 pontos contra os Dolphins. Por isso que a minha lock da semana é destacar, Gabriel, que os Dolphins, se o Tua nem for relacionado, os Dolphins acabaram de subir, né, elevado o practice squad, o Reed Sinet, que é um calouro não draftado, de San Diego, faculdade, ele deve ser o reserva dos Dolphins, ou se pelo menos está ali no banco para ser o backup imediato do Ryan Fitzpatrick, porque o Tagovailoa talvez, e muito provavelmente, não joga. Eu falei com você antes de entrar no ar, né, quando a gente tava conversando sobre a lock da semana. Eu acho que eu entendo seu raciocínio, gosto, mas eu confiaria mais se fosse o Joe Flacco, né, que vem jogando bem, né, ele fez um jogo bom com os Chargers, jogou bem contra os Patriots também, né, 2 semanas atrás. Eu teria mais confiança se fosse o Joe Flacco, mas eu entendo seu raciocínio. Dolphins que eles venceram muitos jogos também em special teams e touchdown defensivo e tal. E de repente a gente viu uma regressão disso semana passada, né? Quem sabe aí. Acho que tem totais condições sim dos Jets cobrirem. Acho que eles cobriram 4 dos últimos 5 jogos, um negócio do tipo, né? Um time que realmente vem melhorando, porque piorar tava difícil. Mas vamos passar agora para minha lock da semana. Eu já adianto que é uma lock da semana estritamente matemática. Não tem. Eu não olhei para o time, eu olhei para os números. Então, antes de qualquer coisa. Chicago Bears, mais, tá aqui menos. Caramba. Quando eu não me preocupo, eu penso assim, vai ser gravado, então não posso relaxar um pouco, aí deixa passar. Tem que puxar a orelha do produtor, Gabriel. No caso eu mesmo, né? Depois você fala com o produtor. O editor, o produtor aqui, o apresentador aqui. Não tá fazendo a coisa certa pra você. Vocês estão olhando para todos eles. Mas enfim, Bears mais 9,5 contra o Green Bay Packers. Deixa eu te explicar por quê. O total desse jogo é 43,5. Então as casas de aposta veem um jogo que eles acreditam que vai ser um 21-17, um 23-20, um 21-18, vai ser algo do tipo, sei lá, 30-13, 31-13, não, 31-13 já passaria, mas 31-10, enfim, eles veem um jogo como nessa forma, né, mais ou menos. Mas a maioria dos jogos que tem um total baixo, assim, 43,5, eles são definidos por uma posse de bola ou menos. Você olha, eu não tenho os números aqui, mas você olha os números, a maioria esmagadora dos jogos que tem um total tão baixo são definidos em um touchdown ou menos. Então, esse mais 9,5 dá uma folga nisso, né? Os Packers, por exemplo, ganharam de 24-20 do Jacksonville Jaguars. Eu gosto desse 9,5, não pensando nos times, mas pensando na matemática que mostra quando o total é baixo, assim. Um total baixo com um handicap alto, maioria das vezes o underdog, né, o time que não é o favorito, cobre. Então esse é o meu raciocínio. Não precisa pensar muito, eu sei que é difícil apostar no Chicago Bears, mas é uma escolha, é um lock da semana totalmente matemático. Mas enfim, esse foi o Esquenta NFL. Caio, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no @CaioMiari. Siga o trabalho lá dele no The Score. Caio, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel. Eu queria só dar 2 destaques também que acabou de sair. O Teron Armstead, left tackle do Saints, testou positivo para o coronavírus. Não joga contra os Broncos, e o Andrew Speed, que também está fora, então o lado esquerdo dos Broncos desfalcado contra do Saints desfalcado contra os Broncos, e destacar Sarah Fuller, a gente até falava antes, ela é a goleira do time feminino da faculdade de Vanderbilt,
ela fez um kickoff no jogo de Vanderbilt contra Missouri, agora no college football. Ela se tornou a primeira mulher a jogar em um jogo de Power 5, né, das principais conferências do college football. Ela talvez até pode chutar um field goal, ou um extra point, mas Vanderbilt é muito ruim. Então ela pelo menos teve a chance de chutar um kickoff, né, um kickoff de volta do intervalo. Ela se tornou a primeira mulher jogando no time de Vanderbilt de futebol americano. Esses dois destaques. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, Gabriel. E vamos ver como é que a NFL vai lidar com esse caso de coronavírus. Semana 12 promete. Muito legal aí, história sendo feita no futebol americano universitário. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!